Quem puder dar um retorno aí. Então vamos começar? Hoje eu quero falar sobre os empecilhos à oração. Nós sabemos que precisamos orar, podemos buscar ao Senhor nas nossas vidas e muitas coisas. Tá joia, o Márcio e a Ritinha falou que o som tá bom. É porque tinha caído aqui no meu computador, eu achei que tinha caído para todo mundo. E muitas atitudes nossas podem nos levar a sermos impedidos não de orar, mas de receber a resposta adequada às nossas orações. E é por isso que nós precisamos ter um cuidado constante sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós praticamos, os nossos pensamentos, o que nós falamos, para que tenhamos orações que possam ser respondidas de maneira rápida e da maneira que nós esperamos. Isso não quer dizer que Deus sempre vai responder aqueles que são fiéis da maneira que eles querem. Vai haver momentos que Deus simplesmente vai dizer não. Mas quando esses momentos chegarem, nós sabemos que até isso é uma bênção, porque faz parte da soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. Uma primeira coisa que nos impede de orar são as mãos manchadas de sangue. Você dizer, mas eu nunca matei ninguém, eu não sou um assassino, como poderia ter eu minhas mãos manchadas de sangue? Acompanhe esse ponto, a explanação, que você poderá entender que qualquer pessoa que nunca tenha cometido assassinato pode ter as suas mãos manchadas de sangue, de acordo com a revelação da palavra de Deus. O texto de Isaías 1,15 diz o seguinte: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. O que nós podemos entender aqui? Uma pessoa que tem as mãos manchadas de sangue, ela é um assassino. O que Deus estava falando aqui na época do profeta Isaías era uma realidade da nação. Nós sabemos que a nação de Israel, ela se desviou do Senhor, ela cometeu muitos pecados, ela prevaricou das suas atividades como servos de Deus. Eles começaram a adorar ídolos, e na adoração de ídolos, até mesmo sacrifício humano acontecia naquela nação. E não somente isso, mas a própria injustiça matava muitas pessoas. As atitudes cruéis dos reis buscando seus próprios interesses, isso ficava uma dificuldade muito grande para que aquele povo pudesse servir ao Senhor. De maneira que nós podemos entender que por causa disso, as orações que eles recebiam, aliás, que eles faziam, estavam sendo ignoradas. A Bíblia diz que Deus escondia os olhos deles para que não os olhasse. Ou seja, Deus desprezava aquelas pessoas por causa da incredulidade e por causa da violência com que eles portavam diante da vida deles. E você pode me dizer, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca nem briguei, eu nunca feri ninguém. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele considera não somente as nossas ações, mas Ele também considera os nossos pensamentos e as nossas atitudes com relação aos relacionamentos interpessoais. E aí eu posso dizer para você que mesmo nunca tendo matado ninguém, pelo que a palavra de Deus declara dentro desse contexto, que sim, é possível ser considerado um assassino
por Deus, mesmo nunca tendo matado ninguém. Olha aí para o texto de 1 de João, capítulo 3, verso 15. Diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então o que é que a palavra nos diz? Não precisa matar alguém para ser considerado por Deus um assassino. Aquele que odeia seu irmão é considerado por Deus um assassino. Quantas vezes nós, por odiar alguém, quantas vezes nós, por detestar uma atitude de alguém, nas nossas fraquezas, isso já aconteceu comigo e eu creio que com muitas pessoas que estão nos ouvindo, nós, por fraqueza de pensamento, por precipitação, até desejamos a morte daquela pessoa. Quando eu tomo essa atitude de ódio, até o ponto de desejar a morte, o que eu estou sendo? Eu estou sendo um assassino. Eu estou tendo um pensamento que está me levando a odiar tanto aquela pessoa, que a morte dela me alegraria. E isso é uma coisa muito ruim, muito difícil. E que isso trava as nossas orações. Isso realmente impede que nós oremos a Deus. E por isso que eu falei que qualquer pessoa pode ser considerada por Deus um assassino. Por quê? Porque nós podemos odiar as pessoas. Nós passamos por muitas dificuldades nas nossas vidas. Nós passamos por muita traição. E tendenciosamente é muito fácil odiar alguém. Mas nós precisamos cuidar. Porque essa mágoa no nosso coração, essa dificuldade de amar, essa facilidade de odiar, essa ira que está detida dentro de nós, isso pode atrapalhar, isso pode impedir as nossas orações. Então, quando nós sofrermos uma injustiça, fomos traídos, de qualquer forma fomos ofendidos, nós precisamos dominar o ódio nas nossas vidas. Nós não podemos deixar que isso alimente os nossos sentimentos, de maneira que isso venha a ser uma raiz de amargura profunda e que sempre está brotando, sempre que lembramos daquela pessoa, está brotando. Muitas vezes vai ser um sentimento que vai durar um tempo no nosso coração, mas nós precisamos ir matando esse sentimento aos poucos, até que nós voltemos à normalidade e não venhamos a odiar aquelas pessoas. E um dos passos que podemos matar esse sentimento é perdoar estas pessoas que de certa forma podem ter nos ofendido, nos causado mal, nos prejudicado em algum ponto da nossa vida, para que nós não tragamos sobre nós a maldição de sermos desprezados por Deus pelo fato de estarmos odiando a outra pessoa. Quando for possível, e você lembrar que tem um problema com o irmão, com alguém, com um amigo, com qualquer pessoa que seja, sendo possível, o que nós temos que fazer é procurar reconciliação com aquela pessoa. Mesmo que esse relacionamento não vá voltar a ser o que era antes, mas nós não podemos deixar que esse ódio venha travar o nosso relacionamento com Deus e a nossa própria vida cristã. Mateus 5,23 diz o seguinte: se pois ao trazeres ao altar uma oferta e ali lembrares de teu irmão, que ele tenha alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando traze a tua oferta. Então o ódio, a amargura, a ira, o desejo de que a pessoa seja totalmente prejudicada e até mesmo venha a morrer, isso destrói o nosso relacionamento com Deus. É por isso que Deus nos manda amar até os inimigos, orar pelos que nos perseguem e abençoar aquele que nos amaldiçoa, para que nós possamos ter o caminho, a porta aberta de acesso a Deus. Então, podemos sim ter as mãos sujas de sangue, se nós odiamos os nossos irmãos, se nós odiamos os nossos próximos, nossos semelhantes, e isso é considerado por Deus como um assassinato, porque o ódio não faz parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Então as mãos sujas de sangue, ou seja, o ódio, a ira, a amargura no nosso coração pode sim atrapalhar nosso relacionamento com Deus. E uma coisa que nós nunca podemos pensar e que muitas vezes nós
somos tentados a pensar dessa forma, é cometer vingança. Não cometa vingança contra ninguém. Deixe que Deus trate de cada caso. Entregue a sua causa ao Senhor, porque Ele é quem vinga, Ele é quem julga com justiça, e contra Ele não tem poder que se possa levantar. Isso vai fazer com que o nosso acesso a Deus, a porta do Santíssimo Lugar, esteja sempre aberta para nós, e nós sempre poderemos orar com confiança. Nós poderemos entrar no Santo do Santo com toda intrepidez, com toda ousadia, porque nós somos obedientes ao Senhor. Então esse é um ponto que pode facilmente travar as nossas orações. O segundo ponto que pode destruir nosso relacionamento com Deus é a mentira. A Bíblia fala que o Deus ele odeia a prática da mentira. Ele detesta o mentiroso. Isaías 59:3 diz assim: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. A mentira é outro pecado extremamente fácil de ser cometido e é um pecado que tira a nossa comunhão com Deus, é um pecado que bloqueia a nossa oração e que impede que Deus ele esteja olhando por nós com todo carinho, assim como ele olhava para Daniel e respondia a Daniel da maneira melhor que ele queria. Isso a mentira faz com que nós percamos também o privilégio da própria oração. O texto diz: os vossos lábios falam mentira. Não somente falar mentira, como falar maldade. A mentira e a difamação, a injúria, a calúnia, elas bloqueiam, elas travam a nossa oração diante do Senhor. A mentira é proferida quando? A mentira é proferida quando eu a troco pela verdade. Eu entendo que existem graus de pecado, porque se você for na lei de Moisés, existia punições diferentes para certos pecados. A punição poderia ser uma restituição, poderia ser uma oferta que deveria ser levada ao Senhor, poderia ser um tempo de resguardo, de quarentena, de purificação, poderia ser a prisão, poderia ser a morte. Se existe diferença de punição, existe diferença de pecado, de grau de pecado. Mas nós entendemos que todo pecado é pecado. Tanto o pecadinho quanto o pecadão, eles ferem a santidade de Deus. A mentira é dessa forma. Então muitas pessoas falam, mas tem a mentirinha do gasto, essa Deus nem considera. Mas isso não existe. Não existe mentirinhas do gasto. Não existe mentiras que não são pecado. Qualquer mentira que eu cometa é pecado. E qualquer mentira que eu fale, e o que eu não resolva essa questão, e que eu não trate isso com Deus, e se possível, com a pessoa ofendida, isso também é pecado. E eu preciso tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, com a mentira. Ocultar a verdade também é mentira. Muitas vezes nós não proferimos a mentira, mas nós ocultamos a verdade. Nós escondemos algo de alguém. Isso é mentira também. E isso também trava as nossas orações. A difamação é mentira. O falso testemunho é mentira. Falar algo de alguém que ele não é ou que ele não praticou é mentira. E isso também é pecado. E isso trava as nossas orações. O mal causado pela difamação pode prolongar e pode prejudicar uma pessoa por toda a sua vida. Quantas reputações são destruídas por mentiras, por difamações proferidas contra pessoas inocentes? E aqui eu abro um parênteses para falar da fofoca. Quantas vezes nós ouvimos uma fofoca de alguém e nós nem vamos atrás para confirmar se aquilo é verdade ou não, e nós transmitimos essa notícia para as outras pessoas. Existe até uma forma carinhosa de fofocar, que é chegar para a pessoa e falar assim: olha,
Eu vou te contar um negócio aqui, mas você não conta para ninguém. Eu ouvi isso do fulano. Eu vou contar para você, para que nós possamos orar para aquela pessoa. É interessante que quando você sai, né, de perto daquela pessoa, aquela pessoa que você confiou que não contaria para ninguém, ela pode ter a mesma atitude que você teve. Ela vai compartilhar com outro, para que aquela pessoa também não conte para ninguém, para que ela ore, para que ela interceda. E aquela pessoa que ouviu já de terceiros, ela pode falar para mais um, para mais duas, para mais 10. E de repente uma coisa que não era para ser contada, que não era para ser fofocada, que não se tinha nem provas, transforma numa corrente e que vai chegar longe. E talvez aquela pessoa nunca mais possa recuperar aquela reputação que ela tinha por causa de difamação, por causa de calúnia. Eu falo isso porque é um pecado muito comum nas nossas vidas. Nós cometemos isso sem perceber. Comece a observar a sua vida quando você estiver numa rodinha de amigos. Comece a olhar de maneira crítica, de maneira mais atenciosa, para você perceber que logo, logo, se sair um comentário malicioso de alguém, quase todos, ou se não todos, vão interagir com aquele grupo e logo, logo vão estar malhando aquela pessoa sem que ela nem perto esteja para poder se defender. A mentira, ela é muito comum nas nossas vidas. E a mentira destrói o nosso relacionamento com Deus. A mentira impede as nossas orações. A mentira impede o nosso crescimento, impede a nossa comunhão com Deus. A mentira entristece a Deus porque Ele odeia esse tipo de prática. Muito cuidado com isso. Comece a policiar a sua vida nos momentos que você está falando com alguém. E você vai se pegar muitas vezes fofocando, mentindo e difamando. Isso não deve ser uma prática nas nossas vidas em nenhum momento. Todos somos propícios a isso. Nós só vamos conseguir controlar isso a partir do momento que nós vigiarmos e que nós tirarmos isso da nossa vida. E nós tivermos uma atitude que permita que isso seja terminado nas nossas vidas. Salmo 15:1 diz assim: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo nome? Ele faz uma pergunta retórica e agora ele vai responder. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, injúria contra o seu vizinho. Este é aquele que vai habitar no céu. Ou seja, estas são as características de um salvo, de uma pessoa que tem o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e não lança injúria. Isso são características necessárias na vida do servo de Deus. Se você tem a prática da mentira, mesmo que inconscientemente, comece a vigiar a sua vida. Não permita que isso quebre a sua comunhão com Deus, não permita que isso impeça as suas orações de serem respondidas, não permita que Deus feche os olhos para você. Porque se nós praticarmos a mentira, nós vamos ter sérias dificuldades na nossa oração. Um outro fator que pode impedir facilmente as nossas orações é a desarmonia entre o marido e a mulher. O fato de o casal estar brigado, estar de mal, estar irado um com o outro, ter a comunhão quebrada, só isso basta para que as nossas orações sejam desprezadas por Deus e não sejam atendidas e não sejam ouvidas. Só esse fato. Você que é casado, você precisa vigiar muito com relação a isso. Às vezes é prática dos casais passarem dias, até semanas, brigados. E enquanto essa situação prevalecer no lar, você pode ter certeza que as tuas orações serão impedidas. Porque isto não é algo que Deus se agrada. 1 de Pedro 3,6 diz assim:
como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que Pedro fala aqui? Está falando da missão da mulher, para com o esposo, para com Deus, da submissão. Aí no versículo 7 ele vai falar da função do marido. E ele diz assim, ó: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A mulher que descumpre o papel dela dentro do casamento, diante de Deus, diante do marido, ela interrompe as suas orações. O marido que descumpre o papel dele dentro do casamento, diante do Senhor, como aquele que deve cuidar da esposa, que deve amar, que deve protegê-la, que deve honrar a Deus com a sua vida, também impede as suas próprias orações. Então vocês que são casais, muito cuidado para um não impedir a oração do outro. Vocês precisam buscar harmonia dentro dos lares. Vocês precisam não permitir que o sol se ponha sobre as vossas iras, para que isso não impeça as vossas orações. A vida do casamento, do homem e da mulher, do marido e da esposa, tem um fator decisivo, tem um fator muito importante no que se diz respeito a orar e ser atendido por Deus. Um lar fora dos padrões de Deus cria desarmonia entre marido e mulher. Nós precisamos buscar diante de Deus o padrão que Ele quer. Hoje se prega no mundo que o padrão é como você quer, que não existe submissão, que não existe amor, que não existe hierarquia no casamento, que não existe Deus, que não existe nada, e que se tudo der errado, larga e faz de novo. A Bíblia não diz assim. Deus tem um padrão, e esse padrão precisa ser seguido todos os dias nas nossas vidas, a bem das nossas orações diante de Deus. Um lar sem comunhão uns com os outros também cria desarmonia. Hoje nós vivemos uma vida em que o indivíduo ele está sozinho. Você pode às vezes chegar num lugar onde tem 10 pessoas. Quer ver? Presta atenção, se você ainda não prestou atenção. Vai no shopping. Eu não gosto de shopping, mas de vez em quando eu vou levar os meus filhos. E eu evito de todo jeito ir em shopping. Porque para mim aquilo não é passeio, é castigo. Mas olha, por exemplo, no shopping. Vai na praça de alimentação. Ou no restaurante, ou numa praça. Em qualquer lugar que tenha pessoas. E você vai olhar que ali tem às vezes um grupo de 10 pessoas na mesma mesa. Juntos. E cada um está no seu celular. Então as pessoas hoje elas estão vivendo em grupo, mas estão individualistas, elas estão divididas, elas estão sozinhas no seu mundo. E isso é muito fácil acontecer com o casamento, onde o casal vive dentro da mesma casa, mas cada um vive a sua vida particular e não tem harmonia um com o outro, não tem harmonia com os filhos, não tem ligação, não tem comunhão, não tem nada. Isso é muito perigoso. Isso distancia o esposo da esposa. Isso distancia os filhos dos pais. E muitas vezes seus filhos estão passando por dificuldades emocionais, espirituais, e precisam de um aconselhamento, precisam de você lidar com aquela situação, e você está tão preso ao seu mundo, e você não percebe que os seus filhos precisam de ajuda, e você deixa isso passar. E isso pode prejudicar muito a vida da família. Quantos pais só foram perceber que seus filhos estavam com um problema sério depois que perderam seus filhos? Perderam para o mundo ou para qualquer outra circunstância. Então nós precisamos entender que a vida no matrimônio, ela pode, se ela for levada da maneira errada, ela pode interferir nas nossas orações e ela pode prejudicar o bem-estar da família. Um lar onde conflitos não são resolvidos rapidamente também resulta em grande desarmonia. Brigou, discutiu, não desce a tromba até no chão e fica até um mês que vem sem falar um com o outro. Seja humilde, resolva aquela situação, se possível na mesma hora, no mesmo dia, para que o seu lar seja protegido, para que Satanás não tenha lugar de tentar, para que Satanás não encontre fraqueza no nosso lar
e ele possa colocar ali uma cunha, e com essa cunha ele vai abrir um grande rombo e ele vai poder destruir a nossa família. Quantas vezes ele não consegue a separação, ele não consegue a desgraça no lar? Muitas vezes é descuido da nossa parte. Marido e esposa vivam bem, para o próprio bem do seu casamento, para o próprio bem da sua família e, como nós estamos falando aqui, para o bem das vossas orações. A harmonia no lar, ela pode ser uma porta aberta diante de Deus para que nós possamos orar. Leve os seus filhos a orarem, leve a eles aprenderem a pedir a Deus aquilo que querem. E vocês terão uma porta aberta para que as orações sejam respondidas sempre que nós buscarmos a Deus. Uma outra coisa que pode impedir as nossas orações é a desobediência. A desobediência em cumprir a vontade de Deus, ela pode impedir não só as nossas orações, como o nosso ministério, como a nossa própria vida. Paulo fala que aqueles que desobedecem, eles podem passar por fraqueza, doença e morte. A desobediência continuada e insistente, ela pode gerar morte. Deus vai tratar cada um segundo o que ele mesmo quer. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Deus não só despreza a nossa oração, como ele abomina. Abominar aqui é sentir um ódio. É como alguém que sente nojo, que sente vômito de alguma coisa. Abominável. Já viu aquela situação onde você abre um recipiente e que tem ali algo muito podre? Por exemplo, um túmulo. A pessoa morreu e passa aí 10 dias, 5 dias, precisa fazer uma exumação. E aquele mau cheiro, ele produz vômito. Tem pessoas que passam mal. Isso é abominação. Entenda isso. Aquele que não obedece à palavra de Deus, a sua oração faz Deus passar mal. Faz Deus sentir vômito. E como é que ele vai ouvir algo assim? Muito difícil isso acontecer. A desobediência pode destruir as nossas orações. Pode fechar a porta para Deus. A desobediência pode também acabar com a nossa própria vida, nos levar à desgraça. Então, muito cuidado com relação à obediência. A lei aqui entenda como a palavra de Deus. A lei é aquilo que Deus deixou registrado para nós. É a Bíblia. A nossa lei, para que nós possamos cumprir, está na palavra de Deus. E se nós desprezarmos essa palavra, nós nos tornamos abomináveis diante do Senhor. Quando a Bíblia diz ouvir, entenda como obedecer. Jesus ele vai falar muitas vezes no Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O sentido ali é ouvir, entender e cumprir. Isso é obediência. Por exemplo, eu estou falando aqui aos irmãos. Se você entende o que eu estou falando, você vai na palavra de Deus e ela confirma as minhas palavras, a obrigação tua é obedecer. É cumprir aquilo que foi ouvido, foi confirmado, foi entendido e foi comprovado a sua veracidade diante da palavra de Deus. Na palavra de Deus existe uma promessa que nos dá acesso àquilo que pedimos através da obediência. João 3,22 diz assim: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aqui é uma exigência de Deus, é uma promessa que mostra que a exigência que Deus tem para que nós sejamos atendidos é que nós possamos guardar os mandamentos, guardar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando eu falo mandamento aqui, não entenda como os 10 mandamentos somente. Entenda como toda a palavra de Deus que é dado a nós e que nós precisamos obedecê-la. Não fique focado só nos 10 mandamentos ou em algo parecido. Porque sempre às vezes tem um entendimento. Quando a gente fala mandamento,
as pessoas tendem a olhar para os 10, mas é toda a palavra de Deus. Paulo fala para Timóteo que toda a escritura é útil, toda a escritura é inspirada, toda ela serve para nosso ensino, para nossa repreensão, para nossa correção. Então toda ela precisa ser obedecida por nós. Nós somos ouvidos por Deus quando guardamos, ou seja, quando obedecemos os seus mandamentos. Nós somos ouvidos por Deus quando aquilo que fazemos diante de Deus se torna agradável. Deus precisa se agradar de nós para que a resposta às nossas orações de fato venha. Uma coisa que nós não podemos e não devemos fazer, e preste bem atenção nisso, e talvez você possa estar fazendo isso na sua vida e você precisa corrigir isso. Eu já vi muitas pessoas fazerem isso. As pessoas tendem a lançar os seus problemas sobre Deus e meio que culpar Deus por aquilo que está acontecendo com elas. Isso é muito errado. Nós não podemos orar dessa forma. Senhor, cria obediência dentro de mim. Senhor, faça-me obediente. Quando você ora dessa forma, é a mesma coisa de você estar dizendo que Deus é culpado pela sua desobediência. É a mesma coisa que uma pessoa que tem algum tipo de vício, ele ora a Deus e diz, Senhor, tira de mim esse vício. Mas ele mesmo não faz nada para que ele corrija esse problema. Então isso demonstra como se Deus fosse o culpado do vício. Porque Deus não toma atitude nenhuma para tirar aquele vício, então a culpa é dele. Deus não é culpado pelos nossos pecados, Deus não é culpado pela nossa desobediência. Não ore assim, não entregue para Deus a responsabilidade de tirar da tua vida aquilo que você pode tirar. Qual a maneira certa de orar então? Senhor, me ajuda a aprender a te obedecer. Senhor, vai transformando o meu coração para que eu possa cumprir a tua vontade. Senhor, ilumina o meu entendimento para que eu possa ser esclarecido, para que eu possa entender a tua palavra, para que eu possa de fato obedecer ao Senhor. Esta é a oração correta. Você se colocando como sujeito ativo daquilo que você está propondo para a sua vida, alguém que vai tomar atitude, que vai corrigir o curso e que vai tomar um rumo diferente e que vai resolver aquele problema e que vai tomar uma atitude diferenciada a partir de agora e que vai agir certo. E Deus é aquele que vai te ajudar. Deus é aquele que vai te orientar, que vai muitas vezes te capacitar pelo entendimento da palavra, pela operação do Espírito Santo, pela a consciência acusando nos momentos de pecado, de maneira que você perceba logo o erro e abandone aquele erro. Isso é da vontade de Deus. Mas não costume lançar as suas dificuldades, os seus pecados, a sua desobediência, como se Deus fosse o responsável por elas. Porque Deus não é. Quando Caim queria matar Abel, e Deus percebeu isso, e Deus chamou Caim para uma conversa, uma das coisas que Deus disse para ele foi o seguinte: olha, ô Caim, o teu desejo é contra ti. Ou seja, o desejo que você está sentindo contra o teu irmão é contra você. Isso vai te fazer pecar. Mas ele diz, mas cumpre a ti dominá-lo. Note que Deus não impediu que Caim matasse Abel. Mas o que ele queria? Que Caim dominasse os seus desejos, os seus sentimentos. Deus não vai te impedir de pecar. Deus não vai te impedir de desobedecer. O que ele quer? Ele quer que você tome a atitude correta e que isso te leve à obediência. Que você mesmo policie a sua vida para que o pecado não domine a sua vida. Nunca se esqueça da palavra de Deus. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O contexto dessa palavra aqui é o seguinte: Deus falou para Saul, você vai agora vingar os amalequitas. Ele falou para Saul através de Samuel, versículo 1 do capítulo 15. E disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matará homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ravilá até chegar a Sur, que está de frente ao Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu o fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois e dos animais gordos e dos cordeiros, e o melhor que se havia, e não se quiseram destruir totalmente. Porém toda a coisa vil e desprezível destruíram. Veio então a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã, e anunciou-se àquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Prosseguiu Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungi o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e boi, o melhor do designado da destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha o que Saul fez. Ele encheu os olhos quando ele viu bois e ovelhas e outros animais e riquezas. E ele quis tomar aquilo para si. E depois ele usou como desculpa que ele havia tomado aquilo para que ele pudesse sacrificar o Senhor. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós queremos alguma coisa demais na nossa vida e nós falamos que aquilo que nós estamos fazendo é para oferecer ao Senhor. E nós temos consciência que aquilo é pecado, que nós estamos desobedecendo. E nós usamos como desculpa, nós queremos justificar um ato pecaminoso nas nossas vidas e nós queremos que Deus aceite aquilo como sacrifício. E Ele não aceita. Saul deveria ir exterminar tudo, não deixar sobrar nada.
nada, nem filhotinho de ovelha, nada. Aí ele teria obedecido a Deus. Mas como ele viu, ele foi ganancioso, ele desobedeceu a Deus e ele perdeu o seu reinado. Se tornou desprezível diante de Deus. A desobediência, ela trava as nossas orações. A desobediência tira a nossa comunhão com Deus. A desobediência tira muitas vezes nossos privilégios, aquilo que Deus tinha para nós, ele passa para outro. Deus tirou o reinado de Saul e passou para Davi, porque Saul desprezou a vontade de Deus. Então nessa noite tome cuidado, porque várias coisas podem impedir as suas orações. As mãos manchadas de sangue, ou seja, odiar as pessoas, pode destruir, pode impedir as nossas orações. A mentira, até aquela mentirinha do gasto. O telefone toca, quem é? É fulano. Fala que eu não estou. Isso é mentira. Isso aí trava as nossas orações. A desarmonia entre marido e mulher, uma vida destruída dentro do casamento, impede as nossas orações. E a desobediência destrói também as nossas orações. Que nós possamos aprender com esse pequeno sermão, que nos traz instruções bem práticas para a nossa vida cristã, e cuidar para que as nossas orações elas continuem sendo atendidas por Deus a todo momento, porque nós cuidamos em obedecer ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus instrua a sua vida para que possamos viver uma vida de sucesso diante de Deus. Eu vou orar agora, convido você a orar comigo e logo após nós já estaremos encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos revela a necessidade que nós temos, Senhor, de construir um relacionamento harmonioso com o Senhor, praticando práticas, ó Deus, que o Senhor agrada, não odiando ninguém, pelo contrário, amando, não mentindo, mas falando a verdade, não tendo desavenças no nosso lar, mas vivendo um lar em harmonia, e não desobedecendo ao Senhor, pelo contrário, obedecendo, mesmo quando essa obediência for difícil. Que cada um, ó Deus, que está ouvindo nesse momento conosco, aqueles que ouvirão essa palavra mais tarde, possa ter, Senhor, esse grande desejo de cumprir os mandamentos do Senhor, de estar em dias com o Senhor, para que possa não só ter uma vida bem-sucedida, mas que possa ter, ó Deus, as suas orações respondidas. Senhor, eu coloco diante do Senhor todos que estão conosco aqui, pedindo as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Peço a Deus que o Senhor possa, que o Senhor nos ajude, para que essa mensagem possa alcançar outras pessoas também, que possam ter o desejo de ter as orações atendidas, purificando as suas vidas. Coloco diante do Senhor, Deus, o mundo que está vivendo uma tragédia, milhares de pessoas morrendo todos os dias. Peço que Tu levantes sobre nós as Tuas mãos e nos guarde do mal, ó Deus. Peço que o Senhor tenha misericórdia, cesse, Senhor, essa praga. Que o Senhor dê uma saída, ó Deus, para que essas mortes parem, as contaminações parem. Para que as pessoas olhem para esse momento, ó Deus, e entendam que estão desagradando ao Senhor, que estão sendo, ó Deus, desobedientes, que estão provocando a Tua ira e que possam pedir perdão e possam reconciliar com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, não só a Igreja Evangélica Unida, mas todos os irmãos que estão reunidos, ó Deus, para que possam ter fortalecidas as suas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui hoje. Tivemos bastante pessoas aí. Se julgarmos pelo começo que nós estamos tendo, tivemos aí 15 ao vivo. Se multiplicar isso por 3 ou por 4, talvez estejamos aí 50, 60 pessoas nos ouvindo. Eu tenho certeza que também isso vai poder ser ouvido mais tarde no YouTube e por outras pessoas. Então convide, compartilhe. Hoje nós tivemos o Erinaldo, a Geilma conosco pela primeira vez, né? A Geilma é a irmã do Mike, da Ritinha aí.
Muito obrigado a Geilma, Erinaldo. Erinaldo é o noivo dela. Muito obrigado por vocês estarem conosco, compartilhando também esse momento. E aqueles que estão conosco também hoje, convidados por alguém, mesmo que não consegui acompanhar aqui para te dar um oi, seja bem-vindo e domingo estaremos novamente aqui de manhã e à noite compartilhando também da palavra do Senhor.